E o que te fez largar a mão de ser funcionário e falar, agora eu vou empreender? Qual que foi o gatilho? O gatilho, na verdade, o meu chefe, o cara que a gente praticamente cresceu junto no negócio dele, começou a se desconectar e começou a deixar mais para o filho dele. E o filho não tinha a mesma pegada. E eu comecei a perceber que o negócio começou a perder aquela visão, aquela motivação da inovação. E a mesmice começou a me deixar atormentado. Eu falei, cara, todo dia vim aqui para fazer isso aqui. Olhei para mim e falei assim, pô, rapaz, você tá aqui com 44 anos aqui, 40 e poucos anos, eu acho que mais ou menos isso que eu tinha lá. Você jogou aqui com 34, Sérgio? Cheguei com 33. 32, na verdade. Eu falei assim, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu falei, eu não posso me ver aqui me aposentando num negócio desse. Aqui é muito comum acontecer isso. Você fica numa empresa a vida, o tempo que você quiser. Uma vez que você produz, o pessoal te paga bem, cara, se acomoda e vai embora, entendeu? É legal isso aqui. Isso é muito verdade o que você está falando. Isso Então, acontece muito. É muito comum você ver um funcionário de 20, 25, 30 anos trabalhando no mesmo lugar, entendeu? É bem remunerado. A vida é confortável, Exatamente. ele consegue ter acesso Não às é mal. coisas, não, né? Não é mal. Ganha bem, tá estável, mora perto. Tinha minha casa, era conveniente, super conveniente. Mas aquela coisa de inovar, de algo diferente, aquela coisa do carro de corrida que eu trabalhava antes e via coisa diferente. Eu fui ficando naquela mesmice, naquela mesma coisa de sempre. Aquela rotina. Te incomodou. Não. Eu falei, não é isso aqui para mim. E eu pensei, esse é o tempo, porque se eu demorar muito mais que isso, pode não ter mais coragem de fazer. Você tomou uma dívida para começar o seu novo empreendimento? Na época, eu arranjei um sócio. Eu tinha um sócio investidor, um amigo nosso, que entrou para a gente trabalhar junto. A ideia inicial... olha só que coisa interessante. Ele me chamou uma época que foi uma das férias que eu fui ao Brasil. Ele estava bem provido lá nessa época e ele colocou ele estava com uma intenção de colocar um táxi aéreo lá no Brasil, fazer um esquema de aviação, de aviões, de aluguel e tal. E a ideia que ele me chamou para poder fazer para cuidar de um hangar. Ele falou assim, vou ter um hangar, tal. Por que você não vem para cá? Eu falei, pô, voltar para o Brasil? Nossa, bacana, porque é o que eu gosto pra caramba dessa parte de aviação, mas Brasil, né? Falei, os meus meninos agora estão, um vai quase indo para a faculdade, o outro já tá muito grande aqui, aculturado. Falei, vai ser complicado isso daqui. Falei, deixa eu pensar bem nesse negócio. E já com aquela ideia de empreender, aí um dia ele ligou, falei, e aí, como é que tá? Tá bem e tal. Falei, escuta, pensando naquela ideia, que tal? Ao invés de eu ir para o Brasil, que tal a gente abrir um negócio aqui? A gente pode abrir uma coisa da gente poder... eu mandar componente de avião para você aí. Peça, equipamento, tal. O que você acha da ideia? E uma oficina? Eu falei, melhor ainda, porque eu já estou no mercado, já estou nisso daqui e tal. Aí, na época, ele fez uma pergunta de talvez a gente comprar a empresa que eu trabalhava. Do filho? Do dono, né? O dono, do filho do dono, nesse caso, né? Eu falei assim, olha, e que tal a gente abrir a nossa? Criar uma nova cultura, um esquema diferente e tal. Vamos embora, faz um planejamento. Fiz um planejamento, tal e tal, e fomos conversando, e acabou rolando. A gente acabou abrindo hoje, o que é a Leonardo Auto Performance hoje. Já nasceu com a especialização em Infiniti e Nissan? Não nasceu com essa especialização. Foi um negócio até interessante, Rafa. Aí entra o desafio empreendedor, a pegada que a gente tem que ter. Dizendo para você, voltando um pouquinho ali atrás, ali no início, às vezes as pessoas pensam que, né, vir aos Estados Unidos, você tem uma profissão, foi só sucesso. Cara, não foi não. Foi osso. Foi duro. Essa parte, para mim, especialmente pegou muito forte a parte emocional. Eu tinha muita saudade da família. No início, quando eu cheguei aqui, esse pessoal, eles não sabiam quem era a gente. Você lembra naquele primeiro podcast, eu falei para você,
América é para todos, mas nem todos são para América. Lembro. Então, esse país aqui, ele faz revelar o que você é na essência. Se você tem cerne, madeira de cerne bom, como diz o interior nosso lá, para torcer, mas não quebrar, você vai para frente.